Fala pessoal, muito boa noite, né? São 7h51. Eu tô gravando para vocês aí pra gente ter uns parâmetros de hoje a respeito de FIBO, tá galera? Vai ser um vídeo bem curto, bem rápido, bem didático e direto ao ponto, para não ter mistério. Hoje é dia 2 de fevereiro, mas é domingo no caso, o mercado está fechado. Eu vou gravar esse vídeo a respeito sobre FIBO, tá? A galera tem muita dificuldade é, sobre como traçar a FIBO corretamente, como utilizar a FIBO. Então, basicamente, a FIBO, pessoal, eu utilizo essa FIBO aqui, ó. Vamos lá. Para quem não conhece a FIBO, eu utilizo esses pontos aqui em específico. Deixa eu passar elas aqui pro lado direito para que fique melhor para vocês observar. Aqui, posição ao lado direito, aplicar, os níveis aparecem aqui, vai ficar melhor para visualização, beleza? Os níveis que eu utilizo basicamente de fio, pessoal, 0, 23.6, eu vou explicar depois porque que o 23.6, o 76.4 e o 161 são pontos tão amarelo e tracejados, tá? Então é 0, 23.6, 38.2, 50%, 61.8, 76.4, aí vem 100% de FIBO, 111.8, 127.2, 141.4 e 161.8. Beleza? Luan, por que os pontos 23.6, 76.4 e 161.8 são marcados de amarelo e são tracejados? Pelo simples fato deles serem os pontos aonde o mercado mais respeita. Geralmente é onde o mercado ele mais busca esses pontos. Como que acontece isso, galera? Primeiramente, 23.6 e 76.4 são pontos de retração de FIBO, tá? Existe retração de FIBO e projeção de Fibonacci, tá? Existe essa diferença. O que é retração e projeção? Tudo aquilo que está entre 0 e 100% é retrações de FIBO. Tudo aquilo que está acima de 100% são projeções de FIBO, tá? Então, essa é a diferença de projeções para retrações. Retrações, aonde o mercado costuma ficar um pouco mais amarrado, é onde o mercado costuma ali ficar um pouco lateralizado, e são pontos mais tranquilos. Projeções, possíveis alvos, tá, de FIBO, onde o mercado pode ir dar uma tendência maior e dar uma esticada. E eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para traçar a FIBO e utilizar elas da forma correta. Beleza, pessoal? Vamos lá. FIBO, aqui, primeiramente, para eu poder traçar uma FIBO, tá, galera? O que tem que acontecer? Eu tenho que ter a certeza de um fundo e a possibilidade de um topo, ou vice-versa. A certeza de um topo e a possibilidade de um fundo. Por que isso? Porque não é sempre a certeza de um. É porque não pode ser a certeza de topo e certeza de fundo. Porque quando você está traçando o mercado, vamos dizer aqui, ó, eu tenho a certeza de um topo e o mercado aqui ele está em tendência de baixa, não tá, pessoal? Aqui, ó, para vocês, vou mostrar para vocês. Perdão que eu não defini como padrão, tá? A direita, aplicar, definir como padrão e ok. Por que aqui, se eu tenho a certeza de um fundo, vai ser sempre o meu ponto zero e a possibilidade de um fundo? Porque eu não tenho certeza se de fato esse aqui é o verdadeiro fundo. O mercado ele pode vir aqui fazer uma correção e ó, vir cair mais. Ou seja, aqui vai ser a possibilidade do meu primeiro fundo. Como aqui nessa barra grande, tá vendo? Eu posso utilizar ela também como a possibilidade de um fundo. Antes de acontecer esse movimento aqui de queda, qual era a possibilidade do fundo que eu tinha dentro dessa lateralização? Tá vendo? Que o mercado ficou amarrado. Então eu tinha a certeza de um topo e a possibilidade desse fundo aqui. Depois que o mercado perdeu aqui, ele trouxe para mim novos fundos. Mas vamos lá, como que você utiliza a FIBO de uma forma correta, por exemplo, numa movimentação como essa? O mercado aqui está muito amarrado, tá?
Então a primeira coisa que eu faço, eu pego a máxima e mínima, tá, do dia para eu poder ter um parâmetro e observar se a FIBO respeitou, tá? Então reparem, ó, que a FIBO aqui primeiramente ela ficou costurando 38,2, ela ficou entre o mercado entre o 23,6 e o 50% de FIBO. Ficou trabalhando nessa região aí. Durante, ó, desde aqui ele foi a abertura do dia, né? 31. Aqui é o dia anterior, dia 30. Então aqui, ó, desde a abertura do dia aqui, ó, desde as 9 horas da manhã até aqui às 3h15 o mercado ficou lateralizado. O que é a lateralização, pessoal? Sem amplitude, sem correção, sem fazer buscas, né, extremas. Ou seja, ficou trabalhando aí num range bem curto. Vamos ver aqui entre máximo e mínimo aproximadamente. Olha lá, 729 pontos. Foi a amplitude do mercado nesse período aí entre máximo e mínimo. Então, para quem está acostumado a operar índice, sabe que o índice percorre 1.000, 1.500 pontos, 2.000 pontos com facilidade, e o mercado no dia 31 não teve essa amplitude toda. Então, basicamente, eu primeiro vou medir a frequência. O mercado veio, ó, 50% de FIBO, deu uma respeitada, não ficou muito correto, ó, trabalhou aqui no 76,4, não teve força para voltar, foi buscar o 100% de FIBO, voltou, teve uma agressão, quando deixa pavio geralmente assim é porque teve uma agressão, tocou no 76,4 novamente e veio fechar aqui entre o 100% de FIBO. Quando o dia está muito amarrado assim, está sem extremidade nenhuma, é difícil você achar os parâmetros muito exatos da FIBO, porque o mercado ele fica sem liquidez, ele fica, ó, trabalhando no range muito curto. Então isso acaba te atrapalhando. É aquele famoso dia lateral, é o dia que eu não recomendo os traders operar. Depois, o que eu costumo sempre fazer? Eu gosto de medir a frequência dessa pernada aqui, ó. Aqui, desde quando ele armou o pivô de baixa e vem embora, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vim aqui, calma aí, trouxe essa amplitude para cá. Eu venho aqui e faço isso, ó. O porquê que eu gosto de fazer isso, galera? Porque se o mercado ele deu essa primeira pernada de baixa, como eu posso ter medido daqui também, ó, dessa primeira pernada de alta, pernada de baixa, isso vai me dar as projeções futuras. Vou usar o exemplo daqui que eu acabei de falar aqui atrás, ó. Se eu traço, tá vendo aqui, entre a primeira pernada de baixa forte que o mercado deu, eu tenho as outras projeções. Olha como é que o mercado veio aqui embaixo no 141,4, voltou no 100% de FIBO, ficou trabalhando entre 127 e encerrou aqui no 101,8 de FIBO. Ou seja, com base nessa primeira pernada de baixa forte que o mercado deu aqui, repare que foi 1, 2, 3, 4, 5 candles de baixa que o mercado teve, ele já me deu as projeções futuras aqui, ó, de possíveis. Ou seja, se eu tivesse traçado essa fibra dessa primeira pernada aqui, tivesse deixado o mercado trabalhar, ó, vou operar hoje com base nessa pernada. Eu teria as alvos aqui, ó. Quando o mercado ele veio, ó, 38,2, perdeu aqui, ó, o 76,4 e foi embora, eu poderia ter utilizado ele como padrão. Então percebe-se como você consegue identificar padrões medindo primeira pernada, ou você mede a frequência toda do dia, você pega entre máxima e mínima, ou você mede movimentações extremas, ou seja, pernadas essas que deram uma estendida. FIBO não funciona se você ficar traçando entre movimentos curtos. Ah, eu quero medir aqui esse candle. Beleza, tu pode traçar FIBO nesse candle aqui para tu medir a frequência dele. Se for um candle forte, se for um candle comprador, se for um candle vendedor, mas você não vai ter muito parâmetro, porque a FIBO vai ficar bem curtinha. A FIBO, para você identificar, você tem que pegar principalmente uma pernada acima de 5 candles, 6 candles, ela vai te dar um parâmetro legal. E qual é a jogada? Por exemplo, amanhã, dia 3, vai ter mercado, né? Dia 3 de fevereiro vai começar a segunda-feira. O que eu utilizo? Porque o mercado não está aberto. O mercado não está funcionando para me saber como que eu vou traçar FIBO, como que eu não vou traçar FIBO. Eu simplesmente, a primeira coisa que eu faço é deixar a FIBO traçada entre a máxima
Cadê aqui o 100% de fibra, pessoal? Que eu cliquei aquele aqui, ó. 100% de fibra e 0%. Eu peguei a máxima do dia anterior e a mínima. Se o dia fechou em queda, eu vou traçar fibra sempre de cima para baixo. Se o dia terminou em alta, galera, eu vou pegar sempre de baixo para cima. Não tem mistério, isso é simples demais. Vocês conseguem identificar a facilidade de você traçar fibra, como que você traça, como que você utiliza fibra, quais são as projeções. Isso é apenas o início, tá? Para vocês começarem a entender como que funciona a Fibonacci. Com base nos testes que vocês vão fazendo no decorrer do dia a dia, no mercado funcionando, amanhã o mercado com amplitude maneira, se der uma pernada, a gente traça a fibra no dia a dia e a gente deixa ela percorrer o dia inteiro para vocês poderem identificar e entender como que faz para tomar partido da operação daí. Aí como que eu vou utilizar a fibra para começar a operar, quais são os principais pontos que eu vou atuar quando ele chegar de fibra, entendeu? Então, basicamente, não tem mistério. Você aprender a utilizar fibra, traçar fibra, é isso. Eu preciso primeiramente ter a certeza de um fundo ou a certeza de um topo e a possibilidade de um fundo ou a possibilidade de um topo. Entendeu? Lembre-se, dia tá de queda, fibra sempre puxando da máxima para mínima. Dia tá de alta, puxando sempre de baixo para cima. Beleza, pessoal? Somente isso, sem mistério e sem enrolação.